Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é Elaine Amorim, enfermeira com especialidade em saúde mental e aromoterapeuta. Elaine, seja muito bem-vinda ao Repórter MT. Olá, Karine. Me sinto lisonjeada por esse convite e vamos conversar sobre o assunto. É isso, a gente tem acompanhado uma crescente aí com relação à aromoterapia, mas para muitos ainda é um caminho de dúvidas, né? Nem todo mundo conhece, sabe do que se trata, quais os benefícios. Então, para a gente começar esse bate-papo, Elaine, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público que nos assiste o que é a aromoterapia e como que ela funciona no nosso organismo. Bom, a aromoterapia, ela é uma prática, né, integrativa hoje. Nós falamos que a prática terapêutica, ela nos traz benefícios correlacionados à medicina. Certo. Então, tanto que a gente fala integrativa, ela integra aquilo que a gente já tem como tratamento de diagnósticos, né? Uhum. E hoje a gente sabe que esse promover, ele é tanto bem-estar emocional e físico. E um dos grandes benefícios hoje, além de alívio das dores, né? Porque quem não tem uma dor hoje? Ave Maria, né? todo mundo. Difícil não ter. Então, assim, a aromaterapia, ela ajuda, né? Nesse relaxamento, na redução de estresse, ansiedade, diagnósticos de depressões, melhora o sono, o alívio das dores, como eu já disse, e também o fortalecimento, principalmente do nosso sistema imunológico, né? Nesse momento hoje, nesse momento de seca que nós estamos enfrentando, juntamente com fumaças, areia, né? A poeira, né? Ela tá a todo instante, né? No nosso dia a dia. Então, assim, esses óleos, eles possuem propriedades antibacterianas, né, que podem auxiliar no nosso desenvolvimento e no fortalecimento da nossa imunidade. E assim, uma coisa legal também, eu tô usando inclusive alguns óleos, mas é curioso porque a maioria deles, eles têm formas de serem usados. Sim. Que tem, você inala, você passa no corpo. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, pra gente entender também como que eles funcionam, né? O fato de inalar, o fato de passar. Sim. Conta pra gente. Nós temos algumas formas, né, de utilizações, que é como você disse, que são as gotas, né, na palma da mão, faz uma leve fricção e faz a inalação, né? Então, esse é o movimento inalatório. E tem também para punhos, né, que faz um contato direto com o derme, que esse vai agir diretamente no nosso sistema nervoso. Sim. E também no nosso sistema límbico, que é o responsável para as nossas emoções. Legal. Por isso que ele auxilia na questão emocional, da ansiedade, das questões depressivas. E com isso também nós temos uma outra forma de uso, que é o difusores, né, em ambiências. Então, esses difusores, você tem lá, coloca uma proporção de água para geralmente 3 a 4 ou até mais gotas para ambiência. Então, essas formas de uso nos traz esses benefícios para que a gente possa ter esse contato com a aromaterapia. E até aproveitando, Elaine, a gente comentou aqui sobre ansiedade, sobre depressão, que são as dificuldades que muitos têm vivido ultimamente. Eu gostaria de te perguntar se a aromaterapia, ela pode ser utilizada em tratamentos médicos dos mais variados, seja para doenças físicas quanto para doenças mentais. Sim. E a questão é justamente essa, a aromaterapia, os óleos essenciais, eles podem realmente ajudar no controle de ansiedades e depressões? Ela não só como pode, como ela auxilia, né? Então hoje a aromaterapia, ela nos traz esse grande benefício e com resultados de incidências mesmo. Tanto que a prática integrativa, ela está hoje totalmente voltada para o auxílio da medicina, que é a medicina diagnóstica, né? Então, a própria Aromo, ela está vindo para integrar
na medicina diagnóstica para poder fazer um resultado de relevância. E assim, aproveitando, Elaine, existem óleos específicos que servem para isso, para auxiliar no tratamento da ansiedade, da depressão? Sim. Hoje nós temos, principalmente para melhoria do sono, o mais conhecido que é a lavanda, né? E nós temos também o ylang ylang. Esse é bastante conhecido, mas não tão utilizado. Certo. Ele traz bons resultados também, de grande relevância, principalmente fazendo relaxamento na hora do sono. Ou seja, nós deveríamos manter um ritual do sono, coisa que hoje na nossa atualidade é quase que impossível. Exato. Né? E um dos fatores importantíssimos que nós temos também é com as crianças, né? Sim. Nesse ritual do sono. Hoje nós temos o uso excessivo de telas com as nossas crianças, principalmente de 3 a 12 anos para mais, inclusive adultos também. Então, qual que é a orientação hoje para que nós tenhamos uma redução de telas no mínimo 1 hora do nosso sono e que façamos o ritual do sono para ter um sono produtivo de no máximo 8 horas diárias, coisa que é dificilmente acontecer. Mas aqui, Karine, eu quero relevar a parte também de tão importante o sono hoje, ele nos traz como benefício, que eu tive uma experiência de uma mãe com uma criança com o espectro autismo e ela relatou para nós que a criança quase não dormia. A criança tinha no máximo 4 horas de sono por noite, né? Sim. Ele tinha distúrbios do sono e essa mãe passava o dia todo com ele, mais a maior proporção da noite. E nós orientamos ela a fazer esse ritual do sono, inclusive com o uso de lavanda, tá? E ela começou a fazer, que foi melhorar a ambiência para essa criança, né? Mais o difusor com o óleo essencial de lavanda e ela obteve bons resultados, porque ele começou a dormir de 5 a 6 horas de sono. Então, para a mãe e para a criança, isso é um ganho muito grande. Sim, sim. Então, também temos no alívio de dores, né? Também nós podemos citar aqui a hortelã-pimenta, o próprio eucalipto, que ajuda bastante também. E temos também a parte do menta, né? O óleo essencial de menta. Ele tanto auxilia para as questões respiratórias, quanto a questão também de dores, né? E outra pergunta que eu ia te falar também, mas já aproveitando que você já entrou nesse assunto, Elaine, é com relação ao uso dos aromas, dos óleos essenciais, da aromaterapia em si, se ela pode ser feita para as mais variadas idades, ou se tem uma especificação, olha, para tal pessoa não é indicado. Não, pelo que você está me falando, né, até porque tem relatos de crianças, Sim. A aromaterapia pode ser utilizada como prática para qualquer tipo de idade de pessoa, dos mais variados. Exatamente, ela estilos. pode ser utilizado para qualquer idade e para qualquer gênero, criança, adulto, masculino, feminino, ela não tem uma restrição para isso. Porém, claro que tem que ser acompanhado também. Como eu digo, se você tem, por exemplo, uma situação que você está com uma síndrome gripal, com certeza você vai ao médico, né? Sim, sim. Então, quando você chegar ao médico, ele vai fazer o tratamento farmacológico e você pode até falar para ele, comentar com ele, doutor, eu posso fazer um auxílio com aromaterapia? E ele vai te orientar quais são os óleos essenciais ou até mesmo pela quantidade, porque o que nós temos que ter o cuidado? É com a questão da ingestão inalatória para não ocasionar uma intoxicação. Então, sempre nós orientamos, principalmente nós profissionais da saúde, quando isso chega para nós fazemos essas determinadas orientações. Isso era uma dúvida minha também. A gente está falando muito sobre questão de benefícios, né? Sim. E essa era uma outra questão, se existem contraindicações com relação ao uso dos óleos essenciais da aromaterapia. De maneira geral, o cuidado mesmo é só com relação à quantidade, né? Fazer um acompanhamento médico para evitar. E também tem a questão da inalação, tem um jeito certo para evitar de dar intoxicação, né? A inalação, sempre você vai fazer o movimento conva, né? Das mãos.
e fazer a inalação. Por quê? A intoxicação, quando a gente fala, é o uso excessivo também, porque tem pessoas que querem o dia inteiro usar. Então, você tem que ter esse certo cuidado. Sim. Fazer o uso no máximo 3 vezes ao dia. É isso que é orientado. E também, o próprio sistema imunológico, ele vai te dar resultados quando você fizer o uso excessivo, que vem em conjunto à própria intoxicação. E assim, voltando um pouquinho só na parte que a gente falou dos cuidados médicos, né? A gente falou desse tratamento integrativo, que é uma coisa relacionada à outra. Uma dúvida muito comum e muito frequente também, Elaine, é se os óleos essenciais, se a aromaterapia, ela pode substituir o tratamento médico ou não. O ideal é que ela ande em conjunto, seria isso? De forma alguma pode ser substituído, tá? Ele pode ser integrado, tanto que a gente diz prática integrativa, ela integra um outro tratamento. Então assim, eu vou ao médico, o médico passou uma receita, né, para eu fazer o uso, por exemplo, de um outro determinado medicamento, eu não vou usar esse medicamento, vou usar só aroma. Fica a critério, às vezes, até do paciente, mas ele pode ser que tenha outros resultados que não chegue nos benefícios devido à suspensão, né, do devido medicamento prescrito. Sim. Então, sempre é uma conjunção, é uma integração ao tratamento. Eu acho legal falar também, Elaine, a gente conversou um pouquinho aqui no off durante o nosso bate-papo também, sobre questão de desmame de remédios, de medicamentos. O óleo essencial pode ser usado dessa forma também. Você explica um pouquinho pra gente? Pode. Inclusive hoje nos tratamentos psiquiátricos, né, a gente vê muito essa questão do desmame, né, dos medicamentos, que são os medicamentos da atualidade aí da saúde mental. Sim. Devido ao estresse, devido à ansiedade, depressão, pânico. a síndrome de burnout, né, que é uma das que está bastante hoje afetando os nossos colaboradores dentro das empresas. Então, assim, o desmame, medicamentoso, ele é feito, mas de forma acompanhando, né, pelo próprio médico, e posteriormente alguns médicos já introduzem a própria aromaterapia para que ele mantenha esse nível de estabilidade da ansiedade, da própria agitação do estresse, da própria depressão, né? Então, assim, o tratamento depressivo, por exemplo, ele pode ficar um longo tempo com o medicamentoso, recebe a alta, porém, ele vai para a aromaterapia com camomila, lavanda, menta. Então, assim, são óleos essenciais que vêm para agregar nesse determinado tratamento. A gente está passando por um período de seca severo, de queimadas, incêndios, né? Muita fuligem, muita fumaça. E obviamente que nesse período não tem imunidade que aguente, né? Exatamente. A gente fica repleto às vezes de doenças respiratórias, dores de garganta, né? Dificuldade para respirar, então nariz machucado por conta desse tempo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o benefício dos óleos essenciais, da aromaterapia, nesse período de seca. E se puder também indicar para o público de casa alguns óleos que podem ajudar a gente a conseguir viver nessa época. Sim. Aqui, a aromaterapia, como eu disse no início, ela traz vários benefícios, principalmente, né, aliviar os problemas respiratórios, que é o que mais nós estamos sofrendo. Isso. Está afetando muito pelo ar seco, né? Praticamente a gente não tem uma umidade no ar mais. Muito baixo. Então, o que eu oriento? Para que possam realmente fazer essa ambiência do quarto e até da própria casa com umidificador, né, para que possa trazer esse ambiente estabilizado. E os óleos que dá para ser usado é a própria menta, né, a própria hortelã, o alecrim, a camomila, a lavanda. Esses são os óleos até mais comuns de encontrar hoje no mercado. Uma das coisas que eu até estava esquecendo de te falar, que ajuda também bastante nessa desobstrução das vias respiratórias, é o próprio pimenta, que ele faz bastante essa descongestão, né, para as vias, né, principalmente a área frontal do nosso
cérebro. Pessoal que tem rinite, sinusite sempre ataca nessa sempre região. ataca, inclusive eu tô me recuperando disso. O óleo de hortelã-pimenta, ele faz essa desobstrução das vias aéreas, né? Que faz essa limpeza da passagem, né, frontal do nosso crânio. Então, o que eu indico também? Essa ambiência, manter a ambiência umidificada através dos umidificadores, né, de ar. E isso com certeza vai trazer os benefícios para melhorar a imunidade e a própria respiração. E uma das coisas também que eu estava até esquecendo de te falar é a questão das enxaquecas, né? Nossa, tem muito. Pois é. Com o clima seco e a gente ficar forçando a nossa respiração, isso também ocasiona a enxaqueca, né? Então, as dores de cabeça, ela vem aí para dizer o quê? Que o nosso organismo não está de forma adequada, não está como deveria. Então, assim, o de camomila, o de alecrim, ele auxilia muito aos tratamentos de enxaqueca. Bom, Elaine, depois desse bate-papo, desses esclarecimentos, eu queria te agradecer pela sua presença aqui no Repórter MT. Eu quem agradeço. E assim, chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima! Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais!